mexer aqui. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um texto buscando a vida eterna. É um texto que me chamou a atenção e eu quero dividir esta pregação em 2 dias. Quem sabe eu pregue a outra metade no domingo, que é o nosso culto de Santa Ceia. Mas eu gostaria de começar falando aqui sobre um texto. Eu gostaria que você, por gentileza, mais uma vez ficasse em pé, em reverência à palavra de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia em João 6, ou se você desejar acompanhar no nosso telão, nós estamos usando a revista e atualizada, que é a versão da Bíblia. É um português um pouco mais clássico, né? Uma tradução de 1993. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar. Eu quero contextualizar você do que estava acontecendo aqui. Jesus havia pregado um dia todo no deserto, e uma multidão havia seguido Jesus. A Bíblia fala sobre 5.000 homens. Deu alguma coisa aí, né, no computador. A Bíblia diz 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, os estudiosos calculam aí por cerca de 10.000 pessoas. E Jesus pregou o dia todo, porque a pregação de Jesus não era como a nossa. Meia hora, 40 minutos. Jesus pregava desde o amanhecer até o anoitecer. E as pessoas gostavam de ouvir. E é lógico que deveria ser algo extraordinário. Ouvir o próprio Filho de Deus falando, a palavra falando, o verbo de Deus anunciando. Devia ser algo extraordinário e gracioso. E Jesus, então, ao cair da tarde, ele se compadeceu da multidão, porque a multidão estava faminta. E Jesus sabia que eles não tinham como se alimentar. Jesus sabia que se muitos voltassem para suas casas naquela condição, iriam desfalecer pelo caminho. Então Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. Aquela multidão come até não aguentar mais. Não era um alimento restrito. Olha, come só um pedacinho aqui. Não, todos comeram até se fartar, a Bíblia diz. E quando não conseguiam comer mais, Jesus falou assim, não é para desperdiçar nada não, recolhe o que sobrou. Ainda recolhendo 12 cestos. E Jesus então se retira da multidão, e no outro dia a multidão desesperada atrás de Jesus, queremos Jesus, e corre daqui, corre dali, até que descobrem aonde Jesus estava e chegam até Jesus, e Jesus agora pega pesado com aquele povo. Lembre-se, a igreja de Jesus tinha 12 membros. Agora a igreja de Jesus estava com mais de 10.000 membros. Veja que crescimento extraordinário. 10.000 pessoas correndo atrás de Jesus, dizendo, Senhor. E Jesus endurece o discurso, dizendo, olha, vocês não estão aqui atrás de mim por aquilo que eu ensino. Vocês estão aqui por causa do pão. Vocês estão aqui por causa da barriga cheia. Vocês estão aqui para se fartar de alimento. E eles então também endurecem o discurso com Jesus, dizendo, Senhor, mostra, dê-nos um sinal para que a gente creia em Ti. Veja que povo incrédulo. Tinham acabado de comer pães e peixes multiplicados por Jesus, e 12 cestos sobraram, eles pedindo um sinal, dizendo, Senhor, mostra alguma coisa para que a gente acredite. E Jesus fala assim, olha, vocês não terão mais o pão e o peixe multiplicado.
Aqueles que quiserem me seguir agora vão ter que participar da minha carne e do meu sangue. E eles disseram: que discurso é esse? Que palavra é essa? Pesada, nós não podemos suportar esta palavra, nós não conseguimos cumprir este pedido de Jesus. E eles se afastaram. Então a igreja de Jesus havia crescido 10 mil membros num dia. No outro dia, decresceu, voltou para 12. E Jesus ficou muito preocupado, dizendo: 10 mil pessoas saindo da minha igreja. Não, Jesus vira para os 12 e é o que nós lemos aqui: por acaso vocês também não querem ir embora? Por acaso vocês também não querem se retirar de mim? E Pedro então faz uma pergunta poderosa e uma resposta mais poderosa ainda: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, eu estava lendo algumas estatísticas de 2023 e algumas me chamaram a atenção. Transtorno de ansiedade. Dados da Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. Crise financeira. De acordo com o mapa financeiro divulgado pelo governo federal, no primeiro quadrimestre de 2023 foram fechadas quase 740 mil empresas no Brasil. E você pode falar: o que eu tenho a ver com isso? O que eu quero saber de estatística? Irmãos, eu começo perguntando aqui: qual é a direção para a sua vida? A sua vida está pautada nas notícias que você ouve, que você assiste, que você vê? Para você fazer parte dos 9,3% dos ansiosos? A sua vida está pautada nas notícias? O seu planejamento, o planejamento da sua vida, é apenas pensando na vida terrena? Porque existem muitas pessoas que só pensam aqui, não pensam na vida eterna. Estão preocupadas se virá uma nova pandemia, se o Brasil vai quebrar ou não vai quebrar, se vai ter emprego, se não vai ter emprego, se vai abrir mais empresas ou se vai fechar mais empresas. Tem pessoa que só pensa nisso, não pensa na vida eterna. Irmãos, a nossa vida aqui é uma vida passageira. Uns vivem um dia, 10 dias, 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 120 no máximo, mas a nossa vida é eterna. Não para quando nós morremos aqui. Então, por isso, é muito importante esta passagem que nós lemos aqui a respeito de Pedro. Irmãos, outra coisa importante que eu quero que você saiba, que eu tenho buscado constantemente compreender as variações da vida pós-moderna. Nós estamos vivendo num tempo diferente, irmãos. O tempo que nós vivemos é dividido em fases, em eras. Então tinha a Idade Média, nós estudamos, né? O pessoal da escola deve lembrar bem da Idade Média, Idade da Pedra Lascada, né? Então a raça humana é dividida. Quando eu nasci na Idade Moderna. Mas de uns anos para cá nós estamos vivendo a pós-modernidade. Como é que são classificadas as mudanças de eras? Através da música, através das artes, do cinema, das pinturas, então, da cultura, do modo de se vestir. Então, são alguns fatores que nos dizem que mudamos. E realmente, irmãos, nós estamos vivendo numa época diferente. E a época que nós estamos vivendo é chamada época pós-moderna. Nós estamos vivendo a pós-modernidade. Isso começou lá em 2008, 2010, mais ou menos, esta mudança que nós estamos vivendo. E a gente vê aí a criação dos filhos mudada, o que se ensina na escola totalmente mudado, as músicas que são produzidas, o cinema, né? Hoje em dia você tem aí essas plataformas de filme que você tem que ficar selecionando, porque senão é só narrativas, né? É só ensinando algumas narrativas e a gente fala: isso aqui não dá para assistir, isso aqui não dá porque tem tal coisa, isso aqui não dá. Então a gente vê que está vivendo em uma outra época. E eu tenho me preocupado, irmãos, em estudar
o comportamento da raça humana nesta pós-modernidade, mas não só apenas no comportamento social, no comportamento pessoal, familiar, mas também na espiritualidade. Porque o povo está se perdendo na espiritualidade, na vida espiritual. O que a gente vê por aí, infelizmente, uma grande parte da igreja que se diz igreja do Senhor Jesus Cristo, não é mais igreja de Jesus, é igreja do povo. Uma igreja de pessoas que estão ali, não para terem a sua vida mudada. Antes de começar aqui, o presbítero Wagner estava mostrando um texto de Efésios 4, 22 e 23. Isso mesmo? 4, 22 e 23. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam abandonar a velha natureza. Vocês precisam se revestir do novo, da nova natureza. Vocês foram regenerados. Vocês precisam se revestir de algo novo. E a gente não vê isto. Então, irmãos, esta é uma preocupação. E eu tenho estudado, buscado entender para que nós possamos evitar seguir neste mesmo caminho errado que muitos, infelizmente, estão seguindo. A mensagem de hoje, irmãos, irá trazer benefícios extraordinários para a sua vida em 2024. Então, quando a gente vem aqui pregar, não é simplesmente, eu vou lá preparar um texto e falar alguma coisa. Nós não somos coaches, não temos nada contra o coaching, né? Nós estamos aqui como aqueles palestrantes de autoajuda, também não temos nada contra. Nós estamos aqui para fazer um movimento, para fazer você sair daqui alegre. Nós estamos aqui para fazer com que você mude o seu jeito de pensar, o seu modo de ver a vida, se conforme com a palavra do Senhor e viva de forma extraordinária. Porque a palavra do Senhor nos garante, o próprio Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas não uma vida qualquer. Não uma vida pautada em sofrimentos, em desgostos, em mágoas, em frustrações, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, se você colocar em prática algumas coisas que nós iremos aprender com Pedro nesta noite, o seu 2024 será extraordinário. Você entenderá que há um colo aonde você pode se abrigar. Quem sabe muitas pessoas se sintam desamparadas e sozinhas. Jesus está dizendo, eu tenho um colo, você pode estar nos meus braços. Eu posso te acalentar, eu posso te socorrer, eu posso te segurar e nada irá te afetar nos meus braços. Vamos lá então, irmãos, o texto que nós lemos. Pedro, não Paulo, né? Pedro diz, para quem iremos? Irmãos, a primeira pergunta que Pedro faz, esta pergunta é uma pergunta de destino. Pedro está dizendo assim, para onde nós iremos? Lembre-se que Jesus estava fazendo uma oferta para eles, dizendo, vocês também não querem se retirar? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me abandonar? E Pedro diz, para onde nós iremos? Pedro estava olhando naquele momento, quando Jesus pergunta, vocês também não querem se retirar? Pedro está olhando para o futuro e na mente dele ele está pensando, se a gente abandonar Jesus, para onde a gente irá? Se a gente deixar este rabi, este mestre, aonde nós iremos? Se nós abandonarmos a presença de Jesus, aonde nós iremos? É uma pergunta de destino. Qual será o nosso destino se nós abandonarmos Jesus? Mas esta pergunta também, ela é carregada de um senso de propósito. Irmãos, nós temos que entender, eu tenho batido nesta tecla, dia após dia, pregação após pregação, mês após mês, nós temos que entender o propósito para o qual nós nascemos. Ninguém nasceu por nascer, ninguém nasceu por um engano, ninguém nasceu por um descuido. Nós nascemos porque Deus preparou o nosso nascimento e todos nós nascemos com um propósito a ser cumprido. E quando nós estamos passando por um momento de a vida não ter sentido, significa que nós ainda não descobrimos o nosso propósito. Então veja, Pedro, ele recebe a proposta, a pergunta de Jesus, dizendo, vocês não querem se retirar? E ele olha para o futuro e pensa, para onde nós iremos?
Que destino nós temos se nós abandonarmos Jesus? Então ele diz: para quem iremos? Ele estava dizendo: que outro mestre nós iremos encontrar? Que outra pessoa poderá nos instruir? Que outra pessoa poderá nos colocar na mente, no coração, o propósito para o qual nós nascemos? Que outra pessoa nos colocará no propósito, nos dará a habilidade necessária para cumprirmos o propósito para o qual nascemos? Lembre-se que Pedro era um pescador, e era um bom pescador. Pedro tinha uma empresa de pescaria, e ele abandonou a pesca. Eu creio que Pedro amava pescar, eu creio que Pedro amava estar no mar, eu creio que Pedro amava estar naquele barco, eu creio que Pedro não deixou de gostar da sua profissão. Mas agora, quando ele está aqui ouvindo e recebendo aquela proposta de Jesus, dizendo: olha, vocês não querem voltar para a pescaria, vocês não querem voltar para a vida antiga de vocês, vocês não querem me abandonar. Pedro olha e fala: não, eu gosto de pescar, mas pescar não preenche mais a minha vida. Estar naquele barco já não preenche o meu ser. Estar lançando as redes já não faz mais sentido para mim. Estar remando a noite toda já não me traz mais prazer. Eu não tenho para onde ir. Senhor, para quem iremos? Será que esta é a sensação? Será que este é o sentimento que nos toma conta? Será que você, a sua mente, os seus pensamentos, será que este desejo, esta vontade de abandonar Jesus, será que você se sente confortável em receber e aceitar a proposta de Jesus, dizendo: você também quer se afastar? Você também quer seguir o caminho que outros seguiram? Você quer levar o 2024 como outras pessoas estão levando? Sem a minha presença, longe da minha presença, sem os meus ensinamentos, sem a minha instrução, sem a minha proteção. Lembre-se que a vida daqueles 12 ao lado de Jesus era uma vida completa. Eles tinham 100% de proteção, eles tinham sustento físico, eles tinham sustento financeiro, eles tinham sustento espiritual. Certa feita Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para acabar com a tua vida, Satanás pediu para cirandar com você, mas eu roguei ao Pai e isto não irá acontecer com você. Pedro, sabendo de todas essas coisas, Pedro está dizendo: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem? Que lugar que nós iremos? Então Pedro está dizendo, nesta pergunta de destino, para onde iremos? Numa pergunta carregada de um senso de propósito. Onde encontraremos vida eterna? Quem nos colocará em nosso propósito? Irmãos, as suas amizades não podem dar vida eterna. A balada não pode dar vida eterna. O bailão não pode dar vida eterna. A bebida, o cigarro, as drogas não te podem dar vida eterna. O se afastar de Cristo não lhe dará vida eterna. Então nós temos que entender, Pedro está dizendo de um destino. Você tem pensado apenas num destino humano ou num destino eterno? Você pensa só, não, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, ou você pensa, daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, daqui a próxima eternidade? Então nós temos que pensar, irmãos, aonde nós encontraremos vida eterna? Quem nos colocará no nosso propósito? Pedro está dizendo: para onde iremos? Aonde você encontrará o propósito da sua vida?
aonde você encontrará o sentido da sua vida, porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos estão relacionados à nossa falta de propósito. Se nós estivermos no centro do nosso propósito, tenha certeza que a nossa vida será bem diferente. Uma coisa interessante, irmãos, Pedro nos ensina a buscar a Jesus, que nos aproxima de Deus, e que além de nos aproximar de Deus, nos mantém perto de Deus. Ele está dizendo, nós iremos a Jesus, porque Ele é o nosso porto seguro. Para quem iremos? Pedro está dizendo, não temos para quem ir. Não temos outro lugar para ir, não no sentido humano, mas no sentido completo. Pedro tinha a sua casa, Pedro tinha a sua família, Pedro tinha a sua esposa, Pedro tinha os seus filhos, até a sogra morava com ele, coitada, né? Pedro tinha um lugar para ir, Pedro tinha o seu barco, Pedro tinha a sua empresa, mas ele está dizendo, eu não quero voltar para isto. Não que Pedro não queria voltar para a família, porque Paulo lá na frente vai declarar, lá em 1 Coríntios 7 ou 8 mais ou menos, Paulo vai dizer, acho que capítulo 8 ou 9 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, olha, se Pedro pode sair andando por aí para lá com a esposa, né, eu não tenho esposa, mas então Pedro quando caminhava, ele caminhava com a esposa, as viagens eram acompanhadas da sua esposa. Mas Pedro está nos ensinando a buscar a Jesus. Ele está dizendo, nós não podemos virar as costas para Jesus. Nós não podemos nos afastar de Jesus. Nós, na verdade, precisamos buscar a Jesus. Como devemos buscar a Jesus? Veja, Jeremias 29:13, Deus dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Pedro diz assim, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava dizendo, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Todo o nosso ser, todo o nosso coração está voltado a ti. Nós não temos desejo algum de outra coisa senão buscar a ti. Então, se nós quisermos ter um ano de 2024 extraordinário, nós não podemos dividir o nosso coração com nada. Não podemos dividir o nosso coração com o trabalho, com a riqueza, com a fama, com as amizades. O nosso coração deve ser integralmente entregue a Jesus. O que Deus está dizendo? Vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Para quem iremos? Para quem iremos? Para quem você pode recorrer? A quem você pode recorrer? Que lugar, que outra fonte existe na sua vida para que você alcance tantas bênçãos como em Jesus? O dinheiro vai até um certo ponto. A medicina vai até certo ponto. A ciência vai até certo ponto. As tecnologias vão até certo ponto. Eu tenho acompanhado, eu não sei quantos têm acompanhado, mas todo dia eu estou pesquisando na internet. Se acharam ou não um helicóptero que sumiu lá no litoral norte de São Paulo. Não sei quantos estão acompanhando, mas eu estou curioso. Eu gosto de aviação, eu gosto de avião, eu gosto de helicóptero, eu gosto de estudar essas coisas. Todo dia eu estou lá, a Denise sabe. Hoje a Denise perguntou para mim, já acharam helicóptero? Eu falei, não acharam. Veja, aviões, helicópteros, drones, dispositivos com sensibilidade ao calor, e já estão, hoje é o 11º dia, foi o 11º dia de busca. E ainda não encontraram, já descobriram perto de qual antena os celulares tiveram o último contato, tanto de uma moça quanto lá o do passageiro que estava na frente. A tecnologia vai até certo ponto. Veja quão avançada é a nossa tecnologia, os aviões, os helicópteros, os drones, carregados de tecnologia, no entanto não conseguem achar aquele helicóptero.
Então, tudo que é humano é limitado, mas tudo que é sobrenatural, tudo que vem de Deus é fonte limitada para as nossas vidas. Então, durante este ano, busque ao Senhor de todo o seu coração. Não deixe de buscar ao Senhor, mas não busque de qualquer jeito. Busque de todo o seu coração. Agora travou aqui o meu. Pode trocar para mim, Eric? Aí, obrigado, Eric. Para quem iremos? Pedro nos ensina a buscar a Jesus. Opa, aqui ficou no mesmo, né? Deixa eu tentar trocar aqui. Ou será que é só no meu que está aqui? Ah, ali está certo, aqui está errado. O meu que está travado. Então Pedro nos ensina, agora, deixa eu voltar aqui. Pedro nos ensina quanto tempo devemos buscar a Jesus. Quanto tempo? Por um período de tempo, enquanto Ele supre as nossas necessidades. Então veja bem, quanto tempo? Os discípulos estavam seguindo Jesus há 1 ano, 2 anos, 3 anos, seguindo a Jesus. E eles, quando ouviram a pergunta de Jesus, dizendo, agora vocês também querem se afastar de mim? Eles poderiam ter pensado, pois é, a gente já está nessa escola há 2 anos, 2 anos e meio, 3, a gente já pode seguir carreira solo. A gente já pode seguir com os nossos próprios passos. A gente não precisa mais do Mestre, a gente não precisa mais de Jesus. Então Pedro está nos ensinando que o buscar a Jesus não é por um certo tempo, ou enquanto Ele supre as nossas necessidades. Veja, 10.000 pessoas ouvindo o discurso de Jesus, e Jesus fala assim, ó, a partir de hoje não vou mais multiplicar pão não. Se vocês quiserem me seguir, dá um jeito de trazer o pãozinho de vocês. 10.000 pessoas caíram fora. 10.000 pessoas abandonaram Jesus, porque eles acharam que o tempo deles em seguir a Jesus já havia acabado. Não, a nossa chamada em seguir a Jesus era apenas enquanto Ele estava multiplicando os pães, enquanto Ele estava saciando a nossa fome, enquanto Ele estava enchendo a nossa barriga. Qual que é o seu planejamento de buscar ao Senhor? Eu vou buscar ao Senhor até eu receber a minha bênção? Até eu receber a minha vitória? Olha, eu vou na igreja, eu vou buscar ao Senhor, e se dentro de tantos dias, de tantos cultos, o Senhor não me responder, eu vou também abandonar o Senhor, eu vou seguir os outros. Não é isso que Pedro está ensinando. Pedro está ensinando quanto ao tempo que devemos buscar ao Senhor. Veja o que o salmista diz no Salmo 105:4. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, buscar ao Senhor não foi só, vou buscar no ano de 2023. Estou lembrando de uma história. Uma jovem senhora encontrou a irmã Mariazinha esses dias e conversando com ela disse, eu vou fazer uma visita lá na igreja, porque eu preciso voltar para Jesus. Eu dei um tempo para Jesus. Deu um tempo, quanto tempo? Já faz 10 anos. Faz 10 anos que está afastado. Então, irmãos, quanto ao tempo de buscar o Senhor, não é apenas o ano de 2023, o ano de 2024, é buscar perpetuamente ao Senhor. Irmãos, nós temos que entender algumas coisas, que Deus é soberano. Nós não temos controle sobre as coisas, Deus tem. E eu falei isso aqui no culto de virada de ano. Muitos projetos que eu fiz para 2023 deram certo e foram muito bem. Outros saíram mais ou menos. Agora alguns projetos nem saíram do papel. Alguns projetos, segundo os conceitos humanos, fracassaram. Agora o que eu faço? Não, eu vou abandonar Jesus. Eu vou me afastar de Jesus, porque o meu tempo de buscá-lo já foi. Eu busquei, eu orei, eu jejuei, eu li a palavra, eu estudei a palavra. Olha o tanto que eu preguei, o tanto que eu falei, o tanto que eu ensinei, e Jesus não me respondeu.
Ele não abriu esta porta, ele não realizou este milagre, ele não respondeu positivamente como eu queria a minha oração, então eu vou... Não, Pedro está dizendo, buscar ao Senhor perpetuamente. Para quem iremos? Se você sair da presença do Senhor, para quem você irá? Aonde você irá? Qual será o seu destino? Qual será o seu paradeiro? Se você se afastar de Jesus, quem irá te ensinar? Quem irá te capacitar? Quem irá te proteger? É isso que Pedro está nos ensinando. Ele está dizendo para quem iremos. Pedro também nos ensina que há um tempo, um prazo específico para buscar a Jesus. Veja bem, irmãos, não é uma coisa contraditória, dizendo que tem que buscar perpetuamente e agora dizendo que tem um prazo. Significa que a porta que hoje está aberta um dia vai fechar. A fonte que jorra inesgotavelmente hoje um dia será removida. É nesse sentido. Porque lembre-se, qual é o contexto da conversa de Pedro com Jesus? E de Jesus com os 12. Jesus estava dizendo, olha, ontem eu multipliquei os pães. Ontem eu multipliquei os peixes. Ontem vocês se fartaram, encheram a barriga de pães e peixes. Mas agora eu vou entregar a minha vida. Quando Jesus fala de comer a carne e o sangue, não estava falando de canibalismo. Jesus estava usando uma figura de linguagem, dizendo, olha, eu vou morrer na cruz, a minha carne será rasgada, o meu sangue será derramado, e vocês precisarão participar da minha carne e do meu sangue. Então Jesus estava falando sobre o final de um ciclo. Jesus estava dizendo, olha, está perto de encerrar o meu ministério aqui na terra, porque eu vim para morrer, eu vim para ser crucificado, eu vim para derramar até a minha última gota de sangue em resgate de muitos. Então veja, o que o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, existe um tempo para buscarmos ao Senhor. Esse tempo se aproxima. Temos aí a Agenda 2030. É a agenda aí deste controle mundial. Não é uma data precisa que Jesus vai voltar até 2030, mas é um sinal. Querem acabar com o dinheiro físico, vai ser só dinheiro virtual. Você já é monitorado pelo seu celular, pela câmera do celular, pelo microfone do celular, pelo microfone da TV. Você não precisa nem ligar seu celular. Comece a falar aqui, pneu, 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 pneu. Abre o teu aplicativo, está lá propaganda de pneu, né? Esses dias eu conversando uma coisa com a Denise, eu falei, Denise, esses celulares são perigosos, fica escutando tudo que a gente conversa. Se eu falar, eu não lembro o que era, de botina, se eu ficar falando de botina, na hora que chegar em casa vai ter propaganda. Eu falei, vamos abrir o celular, agora abri que tinha propaganda de botina. Então, irmãos, o controle está aí. Então significa que Jesus irá voltar. Existe um tempo específico para buscarmos ao Senhor. Quando Jesus voltar, arrebatar e começar a tribulação aqui neste mundo, a coisa vai ficar séria. Eu estava conversando ontem no almoço com a irmã Mariazinha. Eu falei assim, eu nunca tinha parado para fazer um cálculo. A Bíblia diz que 1/3 do céu vai ser destruído. 1/3 do mar será destruído, 1/3 da terra será destruído, e 1/3 da humanidade será destruída. Se hoje nós temos 8 bilhões de habitantes, significa que 5,3 bilhões de pessoas irão morrer numa pancada só. Mais de 5 milhões de pessoas irão morrer num dia só. Então, irmãos, não fique preocupado que isso não é para a igreja, não. A igreja vai estar no céu, né? A igreja não vão estar lá nas bodas do Cordeiro, bem tranquilo, e quem ficou aqui que vai
sofrer as consequências. Mas eu estou falando, irmãos, existe um tempo. Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer, eu serei crucificado. Então, irmão, significa que esta porta chamada Jesus um dia irá ser fechada. Esta fonte chamada Jesus um dia será removida na terra. Chegará um tempo em que as pessoas baterão aqui na porta dessa igreja querendo ouvir a palavra do Senhor, mas nós não estaremos mais aqui, o Espírito Santo não estará mais aqui, a porta da graça se fechou. Por isso hoje é dia oportuno de nós buscarmos ao Senhor. Lembre-se que nós estamos falando de buscar a vida eterna. Para onde você está indo? Qual o seu destino para o mês de janeiro? Já está quase na metade já, né? Qual o seu destino para o ano de 2024? Na verdade, qual o destino para a sua vida? O que você tem planejado daqui para frente? Você tem pensado só neste ano? Você tem pensado a longo prazo? Mas você tem pensado apenas aqui nessa terra, dizendo: este ano vai dar certo, este ano meu salário vai melhorar, neste ano eu vou construir minha casa, neste ano... Não que isso seja errado, irmãos, mas nós não podemos deixar de pensar na vida eterna. Então o nosso planejamento para ser abençoado não é só aqui neste mundo, mas é também na vida vindoura. Para quem você está indo? Quem é seu mestre e mentor? Quem está te aconselhando? Estão te levando a cumprir o seu propósito? São perguntas que você precisa fazer. De quem você recebe instrução? Quem tem mentoreado a sua vida? Quem tem sido o seu mestre? Que palavras você tem acolhido como ensinamento para a sua vida? Quem será o seu mestre no ano de 2024? Qual o conselho você tem recebido? Enquanto eu colocava este aqui, qual conselho você tem recebido, eu lembrei de uma história que me marcou muito. Uma pessoa me procurou dizendo: pastor, eu preciso que venha orar na minha casa, porque o meu casamento está acabando. Eu com a Denise começamos lá a orar e o casamento foi restaurado. A coisa começou a melhorar, de repente o casamento ficou 100% de novo. Estava no maior love, casalzinho, né? Casalzinho novo, estava. De repente eles desapareceram da igreja. Eu falei: Denise, manda mensagem para a irmãzinha lá dizendo o que aconteceu. E ela mandou uma mensagem dizendo assim: o nosso casamento está muito bem, nós nos acertamos e agora nós vamos cuidar do nosso casamento. Não precisa mais de igreja, não precisa mais de Jesus, não precisa mais de um mentor, de um conselheiro. Começaram a ouvir outras pessoas, começaram a receber instrução teológica de outras pessoas, começaram a receber conselhos de outras pessoas, enquanto nós estávamos aconselhando segundo a palavra do Senhor, orando segundo a palavra do Senhor, aconselhando segundo a palavra do Senhor, e fazendo o quê? Colocando aquele casal no centro do propósito, porque nós sabíamos qual era o propósito para a vida do homem, qual era o propósito para a vida daquela mulher, mas eles começaram a ouvir outras pessoas, receberam outro ensino teológico, receberam outro aconselhamento e foram tirados do centro do propósito. Passado alguns meses, a pessoa me manda mensagem de novo: pastor, pode vir orar aqui que nós estamos nos separando e o casamento está acabando. Eu falei: recorram ao líder lá de vocês. Busque conselho do casal que está aconselhando vocês lá. Eu não vou interferir agora, vocês estão em outro lugar, vocês estão debaixo de outro pastoreio, vocês estão debaixo de outro aconselhamento. Quem é o mestre de vocês? Quem é o mentor de vocês? Quem é o conselheiro de vocês? Eles não têm colocado vocês no propósito de vocês, eles têm afastado do propósito. Mas acabamos indo lá e conversando, orando, mas aí já era tarde demais. Então, irmãos, quem é o seu mestre e mentor? Aonde você tem recebido conselhos?
Você tem sido aconselhado pelos vídeos do YouTube? Pelos pseudos pastores das redes sociais? Tome cuidado, irmãos. Todo mundo é pastor, todo mundo é pastor e todo mundo é profeta. Se abre o Facebook, só dá pastor e profeta. Aí cada profetada que é só a graça do Senhor. E muitas pessoas seguindo isto e indo de mal a pior. Pessoas que não têm uma vida, pessoas que não estão debaixo de uma liderança, pessoas que não têm um lugar aonde ministrar, não no sentido de não ter um templo, mas não tem uma história. É igual essas pessoas que vendem curso de ficar rico enquanto, de ser grande empresário enquanto elas não têm empresa nenhuma. Hoje está cheio de coaching assim, né? Cara, eu vou te ensinar como ser o melhor empresário, mas você é empresário? Não, não sou. Como é que você vai me ensinar? Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Isto que Pedro está nos ensinando. Pedro estava dizendo assim: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu não estou falando, irmãos, que só este lugar está certo, não entenda isto. Mas a bênção do Senhor é geográfica. Deus falou para Elias: vai no riacho do Querite. Se ele tivesse ido para outro lugar, teria morrido de fome e sede. Ele falou assim: sai do riacho do Querite e vai para a casa da viúva de Sarepta. Se ele tivesse ido para a casa de um fazendeiro, por mais rico que fosse, ele teria morrido. Porque a bênção do Senhor é geográfica. Quando Deus nos coloca no lugar, quando Deus nos estabelece no lugar, significa que ali é o lugar aonde verdadeiramente nós seremos alimentados. E eu me preocupo muito com isso. Um tempo atrás, alguns pastores me ligaram dizendo: olha, estamos descontentes com a nossa igreja e queremos ir aí. Eu falei assim: olha, para aí, vamos orar primeiro. Porque se Deus não estiver enviando vocês aqui, vocês não serão bênção no nosso meio e nós não seremos bênção na vida de vocês. Porque a bênção de Deus é geográfica. Vamos orar primeiro. Porque na ânsia de querer, recebemos mais 3 pastores, arruma encrenca. Porque a bênção do Senhor é geográfica. Então, irmãos, Deus nos colocou aqui, Deus nos estabeleceu aqui, a bênção do Senhor está fluindo em nosso meio e nós vamos ter um 2024 extraordinário em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé neste momento.